Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque. Você conhece esse profeta menor? Está aqui na Bíblia. Nós temos um livro de Abacuque que tem 3 capítulos. Um livro pequenininho e com mensagens tão fortes. Você já leu? Eu estou impressionada com o livro de Abacuque. Um livro que muitas vezes é meio que deixado para o canto, a gente quase não pega para um estudo mais aprofundado, e eu me surpreendi e gostei demais e me identifiquei muito com Abacuque. Você quer saber o que esses versos de Abacuque querem nos dizer? Vem comigo! No primeiro capítulo de Abacuque, nós temos a primeira lamentação de Abacuque. Abacuque sente muito pela ausência da justiça, a ausência de justiça dentro do próprio povo de Judá. Havia toda sorte de maldade, violência, opressão dos mais poderosos contra os mais fracos. Contendas, brigas nos tribunais, onde os maus levavam vantagens. Provavelmente havia subornos. E essa situação diminuía a força da lei, da Torá, enfraquecia a lei. Quer dizer, era ignorada, passava a ser ignorada, mal aplicada, uma falta total de justiça, e o perverso cada vez mais cercando o justo e fazendo mais injustiça. E diante dessa situação é que o profeta Abacuque vem e pergunta a Deus, faz a pergunta que nós vimos ali no início do vídeo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Abacuque tinha a impressão que Deus estava distante. Parecia estar distante mesmo. Diante de todo aquele quadro, onde estava Deus? Indiferente, distante, nada acontecia lá do alto em relação a toda essa maldade, toda essa corrupção do homem. Deus parecia distante do sofrimento de pessoas boas, de pessoas justas. Mas aí Deus responde aqui na Bíblia, quando você segue lendo os versos, você vê no verso 6 do capítulo 1 que Deus fala o seguinte para Abacuque: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele vai descrevendo esse exército muito potente, esses ferozes, né? Ele usa essa palavra. E Deus vai mostrando que os caldeus vão colocar um ponto final nessa maldade, nessa injustiça toda que estava acontecendo dentro do povo de Judá. Os caldeus iam destruir as cidades, iam levar o povo cativo para a Babilônia. Essa situação toda receberia um fim. Só que daí aconteceu algo muito interessante, que, sabe, que eu me identifiquei muito, porque quando eu vi esse próximo questionamento de Abacuque, eu pensei, nossa, isso já tinha passado na minha cabeça. Vejam bem, Abacuque, quando viu a resposta de Deus,
que ele faria justiça para o seu povo com um outro povo mais ímpio, aí Abacuque não entendeu nada. Como assim, Senhor? O Senhor vai fazer justiça usando como instrumento um povo pior ainda, para que ele cesse toda a maldade do povo de Judá? Olha que interessante, aqui no verso 13, Abacuque diz o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque ficou indignado com isso, ele não conseguiu entender isso. Foi quando Deus esclareceu que os caldeus também seriam punidos pela sua maldade. O Império Medo-Persa iria invadir e destruir Babilônia. Ele passaria a ser um novo reino. Só que, ao contrário do povo de Judá, os caldeus não teriam uma nova oportunidade de se reerguerem. O fim deles era certo. Agora, o povo de Judá, a profecia já mostrava, eles iriam retornar à sua terra e reconstruir a nação. Você também se identifica com Abacuque? Você já teve esse tipo de indignação, de olhar ao seu redor, de sentir-se injustiçado em algum momento da vida, ver a maldade, ver pessoas inocentes sofrendo, pessoas más se sobrepondo? Você já sentiu, já teve esse sentimento? Senhor, faça sua justiça. O que está acontecendo? A justiça dos homens não vale mais nada. Onde o Senhor está? Você já teve esse sentimento, essa impressão? Eu já, bastante. Nós vivemos num mundo que você tem muitos motivos para se identificar com Abacuque. E por vezes pensamos que Deus está indiferente ao nosso clamor e a tudo que acontece ao nosso redor. E muitas vezes não conseguimos entender a maneira que Deus atua, como Deus age em nossas vidas, porque nos deparamos com situações tão injustas, com situações tão complicadas, e daí não entendemos o porquê. Como assim, né? Por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? A verdade é que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento ou às questões da vida, Ele não está indiferente ao nosso clamor. Deus está atento a tudo que acontece. Nós é que não conseguimos ainda ter a dimensão e a compreensão dos planos de Deus. A nós não compete questionar a maneira de como Deus age, como Deus atua. É preciso confiar nesse Deus. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não deixa o seu coração bem quentinho? Isso para mim é algo que me deixa em pé, é o que me consola, é o que me dá forças. Sabem, o livro de Abacuque, ele apresenta, é muito interessante, ele apresenta o soberbo contrastando com o justo. Eu gostei muito de uma explicação em uma das aulas do curso da Bíblia Online com o Dr. Rodrigo Silva. Se você não conhece, vale a pena, muito bom. Aulas com muita profundidade e conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus. E eu gostei muito quando eu li a respeito desse contraste do soberbo com o justo. São dois opostos. O soberbo, ele dirige a sua vida, ele confia em si mesmo, ele dá as respostas para a vida dele, ele soluciona e ele é muito mais. Já o justo, ele tem essa consciência
de que ele é totalmente dependente de Deus e que ele não pode viver uma vida segundo as suas vontades, ele tem essa humildade, ele segue a vontade de Deus, se apropria da justiça de Deus. O justo mantém a sua fé em Deus. E na leitura dos comentários, né, de teologia a respeito desse soberbo, foi apresentado o soberbo interno e o soberbo externo. O soberbo interno é aquele que está ali dentro do povo de Deus, lá, povo de Judá, estava lá dentro. Na época do rei Jeoaquim, né, um rei ímpio, e esse soberbo, dentro daquela sociedade que se considerava muito autossuficiente, né? Esse soberbo não via necessidade nenhuma desse Deus que um dia ele conheceu. E existe o soberbo externo. O soberbo externo eram os inimigos do povo de Judá, os caldeus, não é? Aqueles que chegaram para invadir, para destruir. E se nós temos dois soberbos, nós também temos dois tipos de justos: o justo individual e o justo coletivo. O justo individual é aquele que, mesmo dentro daquela comunidade totalmente longe de Deus, ele estava ali mantendo a fé em Deus, independentemente das circunstâncias ao redor, independentemente de ver as respostas de imediato de Deus. Ele estava ali firme com Deus. Nós temos como exemplo desse justo individual Daniel, Misael, Ananias, Azarias. E como justo coletivo no caso, nós temos o próprio povo de Judá, depois lá que foram levados cativos e se arrependeram amargamente de todos os seus passos. Como Deus é bom, não é? E foi por isso que eles não pereceram, porque eles se arrependeram. E aí a gente conhece a profecia, depois dos 70 anos eles retornaram para a terra deles. Agora é bem interessante, quando você lê o capítulo 2, você vê alguns tópicos aqui que a Bíblia coloca dos ais, né? Ai daquele que Deus vai mostrando vamos dizer, o perfil dos soberbos, né? Acompanha comigo. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. E vai seguindo. Você vê que em Abacuque, no capítulo 2, os ais, né, de Deus, eles se referem, eles vão contra a avareza e a extorsão, vão contra a desonestidade, vão contra a violência, contra o deboche e o cinismo e contra a idolatria. O maior de todos eles, porque é aí que começa todo o problema, né, gente? E para finalizar esse livro, quando Abacuque entende a resposta de Deus, ele percebe a sua insignificância, ele percebe que ele se precipitou e ele começa a falar dos feitos de Deus para com seu povo, né? Ele começa a lembrar e ele demonstra um senso de pequenez diante de um Deus tão grandioso. E aí você vê no verso 16 do capítulo 3 que o profeta reconhece que falou demais. Que falou demais ao questionar o método de Deus. E mesmo não entendendo por que Deus usaria os caldeus, ele deveria ter permanecido em silêncio. Ou seja, Deus sempre sabe o que está fazendo. Então vai uma frase para todos nós. O ser humano deve deixar Deus ser Deus em toda e qualquer situação. Difícil isso, não é? Mas é isso que a gente precisa aprender.
E a gente vê que no final do capítulo, Abacuque está assim, muito agradecido a Deus, né? Ele fala aqui no verso 18, né? Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, né? Porque ele começa a reconhecer que, independente do que ele esteja vendo, do que ele esteja passando, Deus está no comando de todas as coisas, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. E aí ele fala no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O livro de Abacuque vai da dúvida, da reclamação, para a fé e a aceitação dos planos de Deus para o ser humano. Afinal, Deus está em seu santo templo. Cale-se toda a terra diante dele. Esse é um verso muito conhecido de Abacuque. Tá aqui, ó, no capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Meu querido, você não tenha dúvida. Se você está passando por uma situação de muita injustiça, se você vê, presencia o mal prevalecendo sobre o bem, o injusto, né, sobre o justo, saiba que um dia todos nós daremos contas a um Deus. Ali sim haverá justiça. Deus está vendo todos os seus filhos. Nada passará desapercebido. Por Deus, não. Deus sabe a hora de agir. Muitas vezes ele já age no momento que você espera. Muitas vezes Deus já intervém de imediato, de uma forma mais rápida. Outras não. Outras a gente aguarda. Outras só acontecerão mesmo na sua segunda vinda. Mas uma coisa é certa, um dia todos nós responderemos a Deus pelos nossos atos. Confia nesse Deus, coloca tudo para Ele. Não se entristeça como Abacuque, nem entre nesse quadro de lamentação e reclamação. Não, coloque para Deus todo o seu sofrimento, conte a Deus que está perturbando o seu coração. Coloque para Ele. Mas, acima de tudo, confie nesse Deus. Coloque, converse, chore, né? Mas confia que esse Deus está no comando da sua vida, no comando da história, que você vai ver a diferença que isso será na sua vida. Você conseguirá, nós conseguiremos passar por circunstâncias tão difíceis, de tanto aperto no coração, porque saberemos que existe um Deus que está vendo tudo e está cuidando de você, de mim. E isso conforta muito o meu coração. Conforta você também? Então, a gente segue com Deus e eu.